encontro, nós fizemos um compilado de ferramentas e estratégias da disciplina positiva que vão nos ajudar a auxiliar as crianças a desenvolver suas habilidades de relações interpessoais e empatia. Então, primeiramente, a gente retoma a importância de nós sermos exemplo para as crianças. A gente modela tanto a autorregulação quanto as nossas próprias relações interpessoais. E é a partir daí que a criança vai compreender o que é o mundo, como é que a gente se comporta, como é que a gente lida com as nossas frustrações. E isso desde que eles são bem pequenininhos, afinal os neurônios espelhos são os responsáveis por nós nos conectarmos intuitivamente com a energia e as emoções das outras pessoas. Então aqui a gente fala sobre a importância de conversar sobre as próprias emoções e modelar a autorregulação. Conversar sobre as próprias emoções pode ser, sim, falar para a criança que hoje tu teve um dia cansativo no trabalho, que hoje tu não tá te sentindo tão legal, que às vezes tu tá triste, que tu tá chateada, pode ser com ela ou não, mas isso de forma leve e que não sobrecarregue a criança, que não jogue nos ombros da criança esse sentimento ruim. Então, uma forma que a gente tem de fazer isso, por exemplo, é pegar carinhas, smile faces, né? A carinha de feliz, a carinha de triste, aquele mesmo formato que a gente usa com as crianças em sala de aula para elas dizerem como elas se sentem. Em casa a gente pode fazer isso também para modelar. A gente mostrando para a criança que nós também temos sentimentos, mas que a gente sim lida com as frustrações de forma tranquila. Então, como é que a gente modela a autorregulação? É falando, quando a gente se frustra com a criança, falando assim, mamãe ficou chateada com o que tu fizesse e eu preciso me acalmar um pouco, daqui a pouco a gente conversa. Ou então, olha, eu tô muito triste e eu preciso tomar um copo d'água para me acalmar e depois a gente pode brincar juntos. Ou então, ao chegar em casa de um dia cansativo, pode falar, poxa, mamãe se cansou tanto no trabalho hoje, quem sabe tu me dá um abraço para eu me sentir melhor. Então, dessa forma, a gente está mostrando para a criança, minha vida não é perfeita, eu tenho sentimentos que não são tão bons assim, mas nem por isso eu vou ficar irritada, impaciente, eu posso conversar contigo e também mostrar para ela que às vezes a gente precisa de um tempo, a gente nem sempre está disponível e com um astral bom o suficiente para brincar com a criança, para interagir. Assim a gente vai estar modelando a autorregulação. A criança vai entender que é muito saudável e que é assim que a gente faz. A gente se sente mal e procuramos formas de nos sentirmos melhor antes de interagir com as pessoas. E assim como a gente modela os nossos sentimentos, as nossas reações, a gente vai ajudar a criança a fazer isso por ela mesma. Então, nomear e acolher os sentimentos da criança em diferentes momentos. Não apenas quando ela está triste, quando ela está chateada. E isso a gente faz também. Olha, tu parece triste. Quer conversar sobre isso? Eu imagino que tu tenha ficado muito chateada porque o teu amigo rasgou o teu trabalho, porque o teu irmão quebrou o teu brinquedo. Então, dessa forma, a gente está nomeando o sentimento, está mostrando para a criança que está tudo bem ela estar chateada, até com raiva. Eu percebo que tu estás com raiva do teu irmão. Ou percebo que tu estás com raiva de mim porque eu não deixei tu fazer tal coisa. E isso está tudo bem. Novamente, o sentimento a gente não escolhe. A gente ajuda a criança a compreender o que ela está sentindo e a oferecer alternativas de autorregulação. Então, conforme a gente conversou no livro sobre as 5 linguagens do amor, as crianças que são, principalmente as crianças que são mais táteis, que a linguagem do amor é o contato físico, a gente pode oferecer um ursinho fofinho. Olha, tu parece que tá chateada por tal motivo. Quem sabe tu segura e abraça esse ursinho fofinho aqui para te acalmar um pouquinho. Oferece, vamos soprar a flor, tirar a flor e assoprar a vela. Então, essa é uma forma lúdica de mostrar para a criança como é que ela pode fazer respirações longas e profundas. Então, a gente faz, né, cheira a flor e sopra a vela. E a gente pode falar, vamos
Vamos cheirar a flor e soprar vela 3 vezes, 5 vezes? Já tá mais calma? Ainda não melhorou? Vamos fazer mais vezes? Vamos tomar um gole d'água? Vamos dar uma caminhadinha na volta da sala? Então, é bom nós termos sempre opções para a criança, porque às vezes o que nos acalma não é o que a criança acalma. Vai depender muito da personalidade dela também. E aos pouquinhos a gente vai percebendo e mais assertivamente o que está acalmando a criança e ajudando ela de forma mais assertiva também. Então, explicar o leão interno é uma ideia do blog do Paizinho Vírgula, que o pai de uma aluna nos enviou o link do vídeo. Tem esse vídeo no YouTube que ele fala sobre como explicar para a criança a questão do cérebro. Como a gente já falou em outros encontros, o cérebro reptiliano, a amígdala, ela é responsável por nos mostrar que a nossa vida está em risco ou que alguma coisa relacionada à sobrevivência está em risco. E o que acontece, gente? O córtex pré-frontal, que é o cérebro que ainda está em desenvolvimento nas crianças, né? Que é o cérebro sutil, evoluído, que lida bem com as emoções. Quando a gente está em estresse, a gente desconecta e começa a reagir apenas com o cérebro reptiliano. Isso adultos e crianças fazem. Crianças, claro que com mais frequência, porque elas ainda não desenvolveram as habilidades interpessoais e de se colocar no lugar do outro, que nem nós desenvolvemos. Mas então, como é que a gente explica isso? A gente mostra para a criança que ela tem um leão interno dentro dela. Então, a gente fala de forma bem lúdica isso. Sabe, meu filho, quando a gente está muito chateado, muito triste, muitas vezes a gente faz o quê? A gente se comporta como um leão e a gente fala assim. Só que o leão assusta as pessoas, né? A gente fica com medo do leão. As pessoas acham o leão bonitinho no filme, no desenho. A gente pode desenhar um leão, mas na hora que a gente se comporta como um leão, as outras pessoas podem não achar tão legal. Então, o que a gente vai fazer quando perceber que estamos agindo como um leão? Então, nós vamos para o cantinho da calma, nós vamos. E aí, oferece novamente as ferramentas de autorregulação. Mas é uma forma da criança começar a tomar conhecimento, entrar em contato com essa parte, a sombra dela, que não é a luz, não é a parte divertida e querida dela, mas a parte que é mais ranzinza, mais agressiva, que todos nós temos. Então, é uma forma lúdica, inclusive quando a criança está passando por esse processo, quando a tampa dela está aberta e ela está reagindo de forma mais reptiliana, digamos assim, a gente pode lembrá-la disso. Olha, meu filho, parece que tu tá agindo como um leão, tu tá te sentindo como um leão agora, mas não de forma pejorativa. A gente não quer que a criança comece a se sentir mal, se sentir ridicularizada por causa disso. Não, a gente quer que ela veja de forma lúdica como é que ela está agindo naquele momento. Então, a próxima dica é conversar sobre as percepções das emoções de outras pessoas. E isso está naquele livro Cérebro da Criança, da qual nós já conversamos. Então, quando a criança, por exemplo, está no playground e vê outra criança que se machucou, que parece triste ou que está sozinha, a gente pode conversar ou no momento que a criança, se o teu filho está perto de ti, ele no momento em que ele está conversando, a gente não quer interromper a brincadeira da criança para ensinar ela alguma coisa. Isso é muito importante. Mas se a criança está ali conversando contigo, vocês estão brincando, trocando informações, pode mostrar, olha, aquela menina ali está chorando, por que será que ela está chorando? Ou aquele menino estava correndo e ralou o joelho quando ele caiu. O que será que ele sentiu? E a gente pode até, por exemplo, se uma criança está sozinha chorando, a gente pode perguntar para o filho, né? Aquela menina parece que tá triste porque ela tá brincando sozinha. Tu quer ir lá e convidar ela para brincar contigo? Mas sempre num tom tranquilo, não de uma imposição, porque novamente a gente não quer que a criança assuma a responsabilidade pelos sentimentos dos outros, mas a gente pode mostrar para ela que ela pode sim ter empatia e ajudar os outros a se sentir melhor se ela se achar capaz naquele momento. Então, essa também é uma boa forma da gente estar auxiliando a criança a desenvolver a questão de empatia e de se colocar no lugar dos outros. E isso pode ser feito, inclusive, dentro de casa.
De repente, por exemplo, o pai chegou mais frustrado um dia do trabalho, meio impaciente, a gente pode, de uma forma natural, que não acuse, falar, o papai parece tá chateado, tá brabo agora, né? Será que a gente pode oferecer alguma coisa para ele se sentir melhor? Será que a gente pode perguntar se ele gostaria de um abraço para se sentir melhor? Ou então, a gente pode, se a gente percebe que o outro adulto não está no momento de receber nenhum abraço, a gente pode conversar. O papai chegou triste do trabalho hoje. Vamos brincar entre nós dois e amanhã talvez ele esteja melhor para brincar junto. Então, assim, a gente vai estar mostrando para a criança que tá tudo bem outras pessoas não estarem bem o tempo todo. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa para ajudar e às vezes o melhor que a gente pode fazer é dar espaço. Leia livros e conte histórias sobre emoções. Então, isso também está no livro sobre, né, o cérebro da criança, a importância da gente ler livro ou contar histórias. Então, se a criança está passando por um momento em que ela está, por exemplo, batendo no irmão ou nos amiguinhos, ou vem passando por um processo de irritabilidade em que está jogando os brinquedos longe, está quebrando os brinquedos, a gente pode, se não encontrar uma história sobre o tema, e existem muitas histórias sobre os mais variados temas, mas a gente também pode criar. Era uma vez um menino, e aí inventa uma história, cria uma história com o menino. Pode ser só da cabeça, da imaginação, pode usar bonequinhos para contar história. Também dá para ir desenhando e contando. Vamos desenhar juntos? Senta aqui. E aí começa a conversar. Olha, eu desenho um menininho, esse menino tá muito bravo. E ele tá brabo, eu não sei bem por que ele tá brabo, mas ele anda quebrando as coisas de frustração. Então, o que a gente pode falar para esse menininho? Então, quer dizer, no momento ali lúdico de desenho, tu podes estar conversando com a criança sobre, de forma indireta, sobre os sentimentos e como ela pode lidar com eles sob uma forma mais assertiva, mais tranquila. Cria o hábito de registrar emoções. Então, isso também foi falado no cérebro da criança. E a gente pode fazer sob forma de desenho, a criança pode ter um diário ilustrado, ou a criança que já está sendo alfabetizada pode escrever apenas palavrinhas soltas, triste, feliz, e aí fazer uma ilustração. É uma boa forma também de incentivar a criança a começar a usar o desenvolvimento da alfabetização dela. E pode, inclusive, ser feito, por exemplo, um cartaz com os dizeres, ou dois cartazes, né? Coisas que me deixam tristes, coisas que me deixam feliz. E aí a gente pode, né, uma vez por dia, conversar. O que te deixou triste hoje? Teve alguma coisa que te deixou triste? Teve alguma coisa que te deixou feliz? Vamos desenhar isso? Ou pode. É que atualmente jornais e revistas estão saindo de moda. Mas quem tiver ainda jornais e revistas pode fazer uma colagem de coisas que deixam a criança triste ou feliz. Pode procurar imagens da internet, imprimir e colar. Tudo isso é uma forma da criança processar informações, processar os próprios sentimentos e ir percebendo o que me deixa assim, o que me deixa de outro jeito. Como é que eu vou lidar com isso? E o último, é refletir com a criança como ela pode ajudar o outro a se sentir melhor. Isso pode ser tanto no momento do parquinho, que nem a gente comentou, de fazer a criança refletir sobre por que o amiguinho está chorando, por que a criança está brincando sozinha, e pode ser também no momento de conflito. Então, se duas crianças, sejam irmãs ou amiguinhos, se desentenderam e o outro está triste, a gente pode perguntar: olha, eu acho que o teu amiguinho ficou triste porque tu não quisesse emprestar o brinquedo para ele. Como é que a gente pode, o que vocês podem fazer para brincar juntos sem brigar? Ou se a criança foi, né, aconteceu uma disputa ali que um bateu no outro, puxou o cabelo, mordeu, a gente pode perguntar, eu acho que ele tá com dor. Tu pode ajudá-lo a se sentir melhor? Quem sabe vamos fazer um carinho? Vamos passar uma pomada onde tu mordesse? Isso e tudo de forma tranquila, sem acusar, sem fazer a criança se sentir mal, porque na verdade, quando ela tá fazendo isso, é o cérebro reptiliano, ela não tá fazendo isso por mal, ela
quando a criança age de forma inapropriada, a maioria das vezes é o cérebro reptiliano dela que tá falando para ela que ela precisa reagir daquela forma. E aí a gente precisa mostrar para a criança, modelar que tá tudo bem cometer erros, que a gente pode sempre pedir desculpa, tentar fazer a pessoa se sentir melhor. Isso não quer dizer que a gente vai incentivar a criança a achar que ela pode fazer o que ela bem entender e depois é só pedir desculpa e tá tudo bem. Não. Se esse processo for feito com carinho, com cuidado, com amorosidade, sem forçar a criança a pedir desculpa, a criança aos pouquinhos vai começando sim a entender que ela afeta a vida das outras pessoas e vai começando a se sentir responsável dentro do limite, sem sobrecarregá-la, das interações dela.